Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante que é alho e cebola, que contém selênio, que é muito bom para a saúde. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o presidente das duas associações, a de alho e de cebola, que é o Rafael Corsino. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui e tirando todas as dúvidas aí das pessoas que estão nos vendo agora. Agora, vamos falar, né, no caso dessa importância do alho e da cebola. O brasileiro, ele consome bastante alho e cebola? Como é que é isso? Tem aumentado ou não? Veja bem, o alho, o nosso consumo é 1,5 kg habitante ano. Então é um consumo muito baixo quando você compara com países da Ásia, como a própria China, né, que consome acima de 8 a 10 quilos habitante ano. E no caso da cebola, a mesma coisa. O nosso consumo é um dos mais baixos dos países do mundo. Nós consumimos em torno de 8, 9 quilos habitante ano. Então, tem um espaço muito grande para se trabalhar em cima dos benefícios que a cebola e o alho, além da culinária... A gente consome quanto por ano? 1,5, você falou? Não, 1,5 kg habitante ano, no caso do alho. Ah, tá. Aproximadamente 30 milhões de caixas de alho de 10 quilos. E a média Brasil mundial, come. quanto que é? Ou assim, países asiáticos assim? Então, os países asiáticos, se pegar a própria China, é em torno de 8 quilos, né, a habitante. É muito maior o consumo. Se pegar a Espanha, são aproximadamente 4 quilos habitante. Então, nós temos um espaço muito grande para trabalhar o consumo. Então, em se trabalhando o consumo, vem junto os benefícios que essas duas culturas oferecem, além da culinária, né, oferecem com relação às questões nutracêuticas, né, para a própria saúde do nosso corpo. Não, por exemplo, eu estava estudando, vendo que no caso do alho e da cebola, eles quando triturados, ou seja, picados, ele tem que sofrer um processamento ali, né, eles soltam a substância que ela combate um monte de maus à saúde, aquela coisa toda. Né? Então, por que isso não é divulgado mais? Então, é preciso, né? É tal de alicina, né? Que eu acho. A alicina é uma substância que está presente no alho, né? E ela tem uma série de benefícios à saúde, né? Na questão do controle da pressão arterial. Tem alguns países até que recomendam, né, a utilização continuada de alho, né? Então, essa substância ela é muito importante para o nosso organismo. Então, o consumidor... na maioria das vezes isso não é divulgado, né? Mas a nossa luta é justamente para, através dos nossos cobertores, né? Vamos dizer assim, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, as pessoas, as entidades que estão acima da gente, através dessa parceria e com o próprio governo federal, passar a divulgar mais os benefícios da cebola, os benefícios do alho, para que a população brasileira possa entender e aumentar o consumo para o seu próprio benefício, né? Agora, isso também é uma questão de hábito, né? Por exemplo, eu vejo que tem pessoas que não gostam muito de alho, você coloca alho na comida e começa a reclamar. Eu, por exemplo, como disse, eu não como um dente de alho por dia, eu como uma cabeça de alho. Eu acho que estou entre esses que comem bastante quilos de alho por ano. Agora, não seria uma coisa de se trabalhar mais nas escolas, com o governo, na merenda escolar, para que a pessoa cresça acostumada. Quem não está acostumado, depois, quando de velho, você botar o alho para dentro, de repente ele dá uma certa, já é um pouco forte, né? É verdade. Tudo que a gente trabalha na base, desde, né, da criança na escola, tem o mesmo efeito da educação, né? Então, em se trabalhando na base, acostumando, criando essa cultura do consumo, é muito mais fácil depois, quando adulto, né, ela passar a ter esse hábito. E é verdade, né? Tem muitas pessoas que eu conheço, né, do meu próprio relacionamento, que não come alho e cebola, né? É igual o coentro, né? Tem pessoas que não... Agora, por exemplo, que é interessante que você pega o alho e a cebola, elas têm selênio. Então, se fala muito, por exemplo, do benefício, por exemplo, o negócio de riscos, a questão imunológica, a questão de riscos de tumores, então são ricos em vitamina C, antioxidante, no caso alho e cebola, quer dizer, a gente fica tanto atrás disso aí, se fala tanto em saúde, as pessoas comem castanha, por exemplo, né? Castanha do Pará, ou mesmo as castanhas por causa do selênio, e no alho e na cebola tem, e muitas vezes tem gente que nem sabe que tem, né? Então eu acho que realmente essa divulgação é muito importante. Eu acho que nós assumimos a presidência da ANACE recentemente, da Associação Nacional dos Produtores de Cebola, no mês de abril. E assumimos a ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho, em 2008.
mas nunca conseguimos uma estrutura financeira para que a gente pudesse ir para a mídia, fazer divulgação. Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Nós conseguimos nos organizar, agora a cadeia da cebola estamos organizando, está chegando num ponto, né, que já é aceitável. Hoje nós já temos uma representação muito forte, uma influência bastante considerável junto à sociedade, ao governo. Então é importante, né? É importante que a gente consiga se fortalecer financeiramente a fim de fazer esses eventos e mostrar os benefícios que muitas vezes a gente não consegue atingir. Trabalhos de formiguinha que não consegue levar a toda a população brasileira. Eu quero falar mais um pouquinho sobre a questão que eu vi aqui, que o Instituto Feitos, né, no caso na Itália, comprova que o indivíduo que consome maior quantidade de alho e cebola, cerca de 22 porções por semana, corre o risco menor de desenvolver alguns tipos de câncer, como de boca, laringe, esôfago, colo, mamas, ovários e rins. O benefício da graça é uma substância chamada alicina. Que é engraçado, você fala alicina, mas parece, pelo menos o que está escrito aqui, que tem nos dois. Um composto sulfuroso presente nesses alimentos. E diz que só se forma quando eles são triturados. E diz que o alho brasileiro tem 5 vezes mais do que o alho chinês. É verdade isso? É verdade. Nós fizemos um trabalho numa universidade federal e nós comprovamos que existe 5 vezes mais compostos nutracêuticos do que o alho chinês. Além disso, o alho chinês, a gente sabe que os solos da China, eles contêm muito metais pesados. E isso a gente não tem ainda uma comprovação de estar contaminado ou não, mas é um alho de baixa qualidade, ainda com risco que a gente não mensurou ainda. Então, quer dizer, nós estamos fazendo todo um trabalho para divulgar a qualidade do nosso. E nós temos, comprovadamente, 5 vezes. Você precisa de 5 dentes do alho chinês para conferir o mesmo sabor de um dente do alho nacional. Mesmo poder nutricional. Mesmo poder nutracêutico e também de sabor, né? E o que é interessante, porque eu acho que o Brasil também é um clima... O que acontece com a soja? A soja brasileira, por exemplo, ela tem maiores teores também de proteína, né? O que é interessante devido ao clima tropical, o que deve acontecer também com o alho. Agora, quando eu chego no supermercado, como é que eu vou identificar, por exemplo, um alho brasileiro, né, de um alho chinês? Assim, a grosso modo, para a gente começar, pelo menos, consumir uma coisa que é nossa aqui e que é melhor para a saúde. Veja bem, a dona de casa, quando chegar no supermercado, ela tira as túnicas. São aquela pele branca que vem cobrindo os dentes de alho. Quando chegar no dente de alho, esse dente tem que ser arroxeado, roxo, vermelho ou roxo. O chinês, ele é castanho, né? Então, essa é a principal diferença. E também, pela defesa, no Código de Defesa do Consumidor, tem que estar escrito se é alho brasileiro ou se é alho importado e se é importado da China, da Espanha, da Argentina, né? Então, além dessa informação que a Associação Brasileira do Supermercado tem que colocar para todos os consumidores, disponibilizar. Agora, o alho, vocês acham que o brasileiro não consome mais porque ele é caro no Brasil ou qual é? É a questão de hábito mesmo? Veja bem, quando você fala que o brasileiro, a média, consome 1,5 kg habitante ano, então 1,5 kg, se for R$20 o quilo ele pagar, ele vai gastar R$30 num ano para consumir um produto, um remédio, né, um remédio natural, ainda vai dar sabor ao seu alimento, então isso praticamente é desprezível. Agora, nós passamos por 2 anos mais ou menos, com 2 quebras consecutivas do maior gigante que é a China. Então eles tiveram problema climático. Como eles que abastecem o mundo de alho, isso teve um impacto direto no mundo. Não foi só no Brasil que o alho permaneceu por alguns anos com preços mais elevados. Agora, veja bem, esse ano já voltou ao normal, está na casa de 10, 12 reais o quilo no supermercado. Então, o custo de produção no Brasil é muito caro. O nosso custo de produção está em torno de 75, quase 80 reais. É o custo praticamente de importação hoje do alho chinês. E veja bem, nós temos ainda o dumping, a correção do dumping que a China pratica no mercado brasileiro, e nós temos a correção de mais 35% do imposto de importação. Mesmo assim, a China coloca ao custo de produção do nosso alho, e ainda lá eles têm lucro.
Ou seja, o dumping é porque, seria o quê? Porque no caso eles têm condições de produção na China, por exemplo, como é o caso do trabalho infantil ou custos muito baixos lá, e por isso tem uma taxação, é isso que seria? O dumping, assim, falando de uma forma bem simplória, é quando ele coloca o alho aqui no Brasil abaixo do nosso custo de produção. De uma maneira bem simplória, né? Então, isso é uma prática desleal, né, de mercado, e para isso existem as barreiras legais para você anular essa prática desleal. E quais são elas? A tarifa antidumping. Então, o Brasil usou dessa medida contra a China desde 1996. Só que desde 1996, os importadores traziam sem pagar essa tarifa, através de liminares. Entendi. Né? Fel, só um minutinho, nós vamos um breve intervalo e já voltamos, não saia daí. De volta direto ao ponto, falando com o Rafael, que é o presidente da associação aí de alho e cebola, e também é um plantador de cenoura e beterraba, né? Duas coisas muito boas. Me diz uma coisa, os produtores de alho e cebola, eles têm enfrentado dificuldades, assim, fora as que você já disse? Nós temos enfrentado muitas dificuldades, porque quando se trata de produzir num país onde a questão do juro é uma das maiores taxas elevadas, né? A questão de tributação é uma das maiores, né? E toda uma competição desigual com os outros países, o subsídio, por exemplo, da Europa, eles têm uma subvenção que eles pagam o produtor deles para não plantar. Quer dizer, os outros países, os competidores, né, externos, eles têm todo o aparato e ajuda governamental. E aqui, tem toda a condição. Aqui nós não temos, nós temos tudo contra a produção. Então nós sofremos, a principal, no caso do alho, é as fraudes, é a importação através de liminares, né, que vem acontecendo. Só esse ano nós colocamos mais de 55 ofícios nas instituições públicas para resolver o problema de importação ilegal e até agora não foi resolvido. E quem que resolve isso? É o Ministério da Agricultura? Nós oficiamos o Ministério da Agricultura, nós oficiamos a Receita Federal, nós oficiamos o Ministério da Indústria e Comércio através da Secretaria do Comércio Exterior, nós oficiamos todos, nós falamos com a Advocacia Geral da União. Quer dizer, uma estrutura é montada, uma empresa de brasileiros que é uruguaia, faz a importação do alho da China para o Brasil de forma duvidosa, e nós levamos ao conhecimento e até agora nada, continuam praticando essa importação que aos nossos olhos é ilegal, porque não tem condição trazer um alho da China a 15, 20 reais mais barato do que a maioria dos importadores, do que os importadores que trazem de forma legal, eles vendem 20 reais abaixo do que esses importadores que trazem de forma legal. Então tem alguma coisa errada. A Receita Federal precisa saber e corrigir isso, porque senão afeta os importadores de boa fé e afeta toda a produção nacional. Agora, me fala um pouco sobre as questões que quando você fala de hortifruti, né? Geralmente você tem aqueles produtos defensivos agrícolas, ou seja, como é que é a produção de alho e cebola? Eles têm, por exemplo, os produtos certos, existem registros no Brasil, existe uma prioridade para registros de proteção, porque querendo ou não, nós estamos num país tropical também e você precisa ter alguns controles, né? Como você tem umas podridão branca, né, no caso? Nós temos uma dificuldade muito grande. Por exemplo, dentro do Mercosul, nós temos que comprar os produtos das grandes multinacionais de defensivos. O nosso vizinho, a Argentina, eles podem usar produtos genéricos, com custo muito mais baixo que o nosso. Quer dizer, nós não podemos comprar esses genéricos e nós estamos competindo com a Argentina, dentro do Mercosul. Então, como é que nós vamos competir, sendo que eles compram o produto bem mais barato que nós não podemos ter acesso a esse produto mais barato? Então, existem várias distorções que o governo brasileiro precisa colocar em igual competição, mesmo dentro do mesmo bloco. Então não tem condição, por exemplo, a Europa usa a Dracaena maleica ou a própria Argentina, que é um produto que usa para não dar broto, e no Brasil ser proibido. E daqui a pouco o governo libera a importação de cebola da comunidade europeia que usa esse antibrotante, e aqui não pode. Quer dizer, isso faz reduzir custo, isso ajuda. Então, quer dizer, nós não temos uma igual competição
nem dentro do bloco do Mercosul e muito menos fora, competindo com a China ou, Quer dizer, com... aqui muitas vezes aqui para você produzir cebola, para você produzir alho, ou mesmo a cenoura e a beterraba, no Brasil você tem algumas restrições de produtos, é muito controle e severo. E no caso da China, a gente sabe que a China, por exemplo, é o maior produtor de defensivos do mundo, né? E lá o uso é indiscriminado. E pode importar sem problema nenhum. Então, assim, veja bem, nós temos uma dificuldade muito grande. Na cadeia da beterraba, nós não temos inseticidas. Na cadeia da cenoura, a dificuldade de inseticida registrado, da cebola, do alho, da batata. Então, nós temos, até tem um projeto do Minors Crops, que estão trabalhando para essas pequenas culturas, mas ainda nós não temos produtos registrados para a gente utilizar. Ou seja, estaríamos de forma até, os produtores do Brasil inteiro, não têm esse apoio governamental. Por quê? Porque as multinacionais não têm interesse de fazer registro para pouco volume, ela quer trabalhar com grande volume. Em função também, olhando o lado delas, de ter uma burocracia muito grande para se conseguir o registro e de ser muito caro. Quer dizer, uma coisa amarra a outra e quem sofre é o produtor. Então nós temos a Anvisa, né, quem rege toda essa questão, mas nós temos toda essa dificuldade nessa área de utilização de defensivos, né? Agora, a gente sabe que o alho, a cebola, cenoura, beterraba, seja lá o que for, são muito bons para a saúde. A gente está comendo produtos produzidos aqui no Brasil seguros? Nós estamos produzindo seguro. Estamos consumindo produtos seguros. Agora, é lógico, como todo e qualquer setor, existem produtores, né, que fazem as coisas certas, existem produtores que fazem as coisas erradas. Eu tenho certeza que na maioria os produtores têm a consciência, os produtores respeitam o período de carência e os produtores trabalham com a segurança alimentar, porque ele também é um consumidor. Então, agora, o fato de não ter registro não significa que nós estamos contaminando a cultura, né? O fato de não ter registro é simplesmente questão burocrática do governo com a multinacional e que não tem vontade de nenhum lado para ter o produto disponível para o produtor, né? Então, nós às vezes utilizamos produto em grupos, né? Por exemplo, alho e cebola é do mesmo grupo, então você pode utilizar um produto que tem registro no alho para cebola. Então, e isso agora flexibilizou, melhorou um pouco para os produtores. O que é importante é que você respeita o período de carência naturalmente. Naturalmente, como qualquer medicamento que o ser humano toma para combater gripe ou qualquer outra coisa. Tem que se respeitar a carência, tem que ser aplicada a dose correta, identificar, né, a praga que você quer atingir e aplicar a dose correta. Sendo assim, eu não vejo risco nenhum, né, para nós que somos consumidores também. Agora, você como presidente de duas associações, vamos supor, como alho e cebola, você acha que esse setor, assim como a hortifruti, no caso, tem recebido apoio do governo ou ele fica meio marginal nessa história toda? Então, se a gente pegar, pode pegar para trás 10 anos, 15 anos, 20 anos, dos ministros que passaram na agricultura, nenhum deles tem conhecimento da cadeia da horticultura brasileira. Nenhum deles. Tem muita vontade de ajudar, mas por não conhecerem, a cadeia de horticultura no Brasil ela vem sofrendo, vem se arrastando, sem um planejamento, sem um aprofundamento, né, nas necessidades, nas demandas. A Embrapa tenta ajudar, mas ela é limitada em questões financeiras e outras estruturais. Então, nós precisamos, junto com o governo, fazer um projeto a longo prazo para a cadeia da horticultura. A cadeia da horticultura é mais de 63% é abastecida da agricultura familiar. Mas daí não seria o caso, por exemplo, você tem uma associação da cebola, você tem a associação do alho, você tem, por exemplo, da beterraba, da cenoura. E, quer dizer, vocês têm um grupo forte. Eu falei, o soldado, vocês têm muitos soldados. Não seria o fato, talvez, de se organizar, melhor de se fortalecer? Então, a ideia nossa é justamente essa, que a gente pudesse construir uma entidade que acomodasse todas essas cadeias para a gente passar, se somar todas as hortaliças, nós passamos a ser
talvez a quinta cadeia mais, em termos do PIB, nós passamos a ser a quinta cadeia. Em termos de mão de obra, nós ofertamos muito mais, mas muito mais, 5 vezes, 7 vezes mais mão de obra do que as commodities. Então, o fato é justamente esse ponto. Temos que nos organizar através de uma entidade mãe maior, a fim de influenciar... E tem que ter contribuição, né, também. Porque eu já notei o seguinte, a gente nota, não adianta você ter um monte de soldado, é igual, por exemplo, quando você tem um monte de soldados, você tem um monte do exército. Se esse exército não tiver comida para poder ir para a batalha, e a comida, né, de um exército é o dinheiro, né, é ter um fundo para poder realmente fazer mobilização, fazer tudo isso, e muitas vezes não contribui, né? O grande problema nosso é esse. Então, veja o exemplo da ProSoja, né? A ProSoja se fortaleceu, né? Uma cadeia que arrecada milhões e milhões, não vou nem falar aqui, mas assim, o produtor de alho tem se esforçado, e agora eu lancei um desafio aos produtores de cebola para colaborar, porque justamente quando entra a gestão financeira, aí é onde é o gargalo, aonde a gente tem que parar atividades que teria que continuar para fazer a influência necessária para ajudar o próprio produtor, a gente às vezes tem que abortar no meio do caminho. Então é esse desafio que eu lanço aos produtores de alho, de cebola, para colaborarem financeiramente com a entidade, para que a gente possa gerar influência suficiente para ajudar vocês mesmos aí no campo. Sem dúvida, senão não tem como, né? A coisa fica no meio do caminho. Você sozinho, né? Não adianta ter general e não ter soldado, né? Exatamente. Rafael, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Realmente foi muito interessante a sua entrevista. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tá aí. Concluímos mais uma entrevista especial para você. Você pode ver que falamos hoje sobre um tema muito interessante, alho e cebola. Prestigie, com certeza, essa produção nacional, a produção que é feita aqui, né? Olhe no supermercado. Preste atenção no seu alho, ele tem que ser roxinho, né, meio avermelhadinho. Esse é o alho ideal, 5 vezes mais poder, né, de saúde do que os outros. Obrigado por a sua audiência, eu aguardo você todo domingo aqui neste canal.